Avisou que acabou a estrada, eu consegui reduzir algumas marchas, não deu para frear a moto. O Diego acabou caindo no buraco, deu PT na moto, ele acabou se ralando. Ia ser um desastre muito maior. Salve, salve nação! Mais um 18 BIM 18 na área. E hoje o tema é daquele jeito: intercomunicador. Quem usa, quem gosta, tem quem não gosta, tem quem diz que atrapalha. Assunto delicado, mas vou logo avisando. O intercomunicador já salvou a vida de um amigo nosso. O amigo nosso ia morrer porque ele não tinha o intercomunicador. E outro amigo, a vida foi salva porque ele tinha o intercomunicador. Então faz uma diferença enorme isso daí no dia a dia. Uma diferença enorme nas viagens que a gente faz. E eu vou falar um pouquinho do intercomunicador. Inclusive, tô indo buscar o meu, que tá consertando, por incrível que pareça. Na viagem que a gente fez pro Atacama, eu fui tirar uma foto naquela placa de Chuí e botei meu capacete em cima do baú do Batista. O Batista não viu, saiu com a moto arrancando. Eu fiquei pra trás procurando meu capacete. Eu não achava o capacete, achei que alguém tinha roubado, mas não tinha passado ninguém também na hora. E eu procurando esse capacete pra tudo que é lado, porque eu fiquei tirando a foto e os caras meteram marcha pro posto de gasolina. E aí eu fui embora sem o capacete. Encontrei eles no posto de gasolina lá na frente lá, eu sem capacete, desesperado já, porque eu achei que alguém tinha roubado o capacete. E quando eu fui ver, o capacete estava lá com o Batista lá. Mas infelizmente o capacete, como estava no baú, o Batista saiu arrancando com a moto. Não viu que meu capacete estava em cima. Voou o capacete no meio da rua, meu capacete novinho, o LS2 Advance. Voou, bateu em intercomunicador lá, quebrou uma porra de um botão. Fiquei numa luta pra achar um botão desse aí que, meu, agora consegui arrumar. Nossa, começou a chover logo agora, velho. Levei na Paulista num cara que era muito bom, que só mexe com intercomunicador, ele não conseguiu, mas agora consegui desenrolar num cara aqui de Osasco, um menino que desenrola uns aparelhos de celular pra mim. Bom. O menino é bom, consegue desenrolar tudo. Levei lá, ele falou, meu, traz aqui que eu vou abrir com calma e vou ver pra você o que aconteceu. Então agora eu tô indo lá buscar o intercomunicador. E logo mais eu vou falar um pouquinho mais sobre qual intercomunicador que eu uso, qual que é o modelo, por que que eu uso, o porquê que o intercomunicador salva vidas. Tem os prós, tem os contras também porque nada é belo nessa vida. Como tudo, ele também tem os contrinha. Mas eu vou falar tudo isso daí no restante do vídeo. Agora vamos lá buscar esse intercomunicador para ver se ele ficou bom mesmo. Chuva da porra, mano. Ai. Nação, 18 BIM 18 na área, mais um vídeo e dessa vez para falar de um negocinho importante. É isso aí, intercomunicador, a importância desse bichinho aqui que já salvou, já livrou nossos irmãos da morte. É isso aí, o porquê que a gente utiliza, ponto negativo, ponto positivo e qual a marca que a gente utiliza. Eu vou falar um pouquinho desse intercomunicador, que inclusive é meu, acabou sofrendo uma queda, eu até fui pegar agora lá no menino que conserta. A gente utiliza esse intercomunicador, que é o Cardo Edge, pelo fato dele ter uma importância muito grande. Ele é um intercomunicador que consegue fazer uma conexão com até 15 capacetes, é um dos melhores do mercado aí até hoje. Eu, particularmente, usava o EGES, mas era mais para ouvir uma música e só. Agora, quando passamos a utilizar esse intercomunicador, a gente viu que faz uma diferença. Para a gente que está na estrada todo dia, é sol, chuva, caminhão, isso aqui tem uma importância muito grande. Então todos do Comando Mundial aqui, todas as expedições que a gente faz, inclusive virou item obrigatório ter esse Cardo Edge aqui. Ajuda muito nas curvas, ajuda muito nas ultrapassagens, os irmãos que estão fazendo a ultrapassagem, quem está puxando o bonde, normalmente comunica se dá para ir, se não dá para ir, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, se continua na estrada, não continua na estrada, se algum irmão parou no acostamento, para a gente encostar também. Isso daqui particularmente salvou a nossa vida nas nossas viagens, nas nossas expedições, em tudo que a gente vai fazer. Hoje a gente utiliza esse Cardo Edge. Ele é muito bom porque dá para conectar até 15 capacetes entre eles, ele trabalha em
Dynamic Mesh Communication. É como se fosse uma malha entre vários intercomunicadores. Então, se eu estou usando esse daqui e sou o primeiro cara lá do bonde, o último cara ele pode estar numa distância de até 4,8 quilômetros que ele vai conseguir utilizar isso daqui também. Então, ele vai estar naquela malha de conexões que fazem o cardo um falar com o outro. Isso daqui, cara, faz uma enorme diferença. Para a gente que anda em comboios aí com o comando mundial entre 9 e 10 pessoas, foi o único intercomunicador que a gente achou com esse sistema aqui, que é praticamente uma malha entre conexões, ele liga um intercomunicador no outro, que consegue fazer isso. Então é muito importante para a gente. Então quem está puxando o bonde consegue avisar quem está vindo atrás. Então isso é muito importante. Ele é muito bom, eu acho ele muito prático. Ele aumenta volume, diminui com uma facilidade imensa. Ele tem uma duração de 8 horas por dia. Então a gente que praticamente, das nossas expedições, a gente vai fazer uma viagem aí de 800 km, normalmente é 700 a 800 km por dia durante 15, 20 dias, a gente precisa disso daqui muito. Uma, para não dar sono. Não dá sono porque está todo mundo conversando ali, então você acaba se distraindo mais e a viagem fica mais dinâmica, fica muito melhor e não fica tão pesada. Então é muito bom a bateria ter uma bateria de duração de 8 horas. Ele vem com uma qualidade de som da JBL, particularmente esse Cardo Edge aqui, ele é embaçado mesmo. Qualidade de som JBL. E, é muito importante. Você consegue escutar nitidamente quem está falando, o que está acontecendo. É muito bom mesmo. Vou te falar um ponto importante que isso daqui me ajudou bastante e ajudou também até o Comando Mundial. Uma viagem que a gente estava fazendo para o Atacama, o Diego estava puxando o bonde, eu estava ao lado dele e a gente na pegada, 150, 160 por hora. Do nada, sem aviso, sem placa, sem nada. A gente no Chile, a estrada acabou. O Diego conseguiu avisar no comunicador muito rápido, eu consegui reduzir algumas marchas. O comboio todo reduziu, conseguiu não cair nesse buraco. O Diego acabou caindo no buraco porque não deu tempo, eu também. Por Deus, a moto rodou para tudo que é lado, mas a moto não tombou. Já a moto do Diego tombou, deu PT na moto, ele acabou se ralando um pouco, tudo. Continuamos a viagem, mas o que aconteceu? Se o Diego não consegue avisar para a gente que a pista praticamente tinha acabado, cara, ia ser um desastre muito maior, porque está todo mundo ali em alta velocidade, 10 motos, poderia ser algo muito complicado, muito maior. Então hoje, todas as nossas expedições, todas as nossas viagens, o intercomunicador, ele é obrigatório para todo mundo que viaja com a gente, que quer andar com o Comando dos Insanos, quer andar com a gente, isso daqui é obrigatório. Do lado negativo, porque também tem um ponto negativo, que nada é só positivo. Um dos pontos negativos desse intercomunicador, o comando de voz dele é somente em inglês, então você tem que ter pelo menos um nível bem básico de inglês. Para a gente que não consegue nem falar o português direito, às vezes se confunde um pouco. Pelo valor, que é um ponto negativo também, eu acredito que a Cardo deveria mudar um pouco esse pensamento, mudar um pouco isso, que daria para fazer algo mais acessível e até com a nossa linguagem aqui também, até como um comando de voz que a gente consiga falar e responder rapidamente. Então esse é um ponto negativo. Um outro ponto negativo desse comunicador, ele é absurdamente caro. Hoje, no mercado aí, eu encontrei esse Cardo Edge na faixa de preço de R$ 3.500, só esse bichinho aqui, ó, só um, não é nem os dois, é só um. Então, o preço dele é absurdamente salgado. Um ponto negativo porque é praticamente um item de segurança, onde é um valor extremamente alto. Então, isso para mim conta como um ponto negativo também, mas fazer o quê? Vamos lá, outro ponto negativo que eu vejo nesse intercomunicador é que ele não pareia muito bem outros comunicadores. Já que você vai pagar R$ 3.500 num aparelhinho desse tamanho, ele teria que ser meio que universal, conectar com todos os outros comunicadores também. Ele tem dois sistemas que são o DMC e Bluetooth. Via Bluetooth, ele não tem uma distância muito grande, então você precisa estar um pouco mais perto, seria para usar mais piloto e garupa, mas esse daqui, com outros intercomunicadores, ele não fala quase a mesma língua. Então, às vezes, você não vai conseguir utilizar ele com outros intercomunicadores, a não ser que seja da marca Cardo também. Então, para mim é um ponto negativo, porque é um valor muito alto que a gente paga num bicho desse, para ele não entregar essa compatibilidade mais universal. Então, isso é um ponto negativo também nesse bicho aqui também. Eu não vou falar para vocês como é que conecta com todas essas... Porque tem um bocado de vídeo aí que fala sobre isso. Eu vou um pouco do intercomunicador e a importância dele às nossas viagens. Acompanha aí mais vídeos aí que tamo junto.